Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, estamos começando aqui, recomeçando na verdade, no nosso projeto P13 e a aula de hoje é para a gente analisar as questões de direitos humanos que surgiram no Exame 32. O Exame 32 que gerou tanta polêmica, tanta discussão e na aula de hoje a gente vai fazer então a análise das questões de direitos humanos que vieram no Exame 32 e começando já o nosso estudo no projeto, mostrando para vocês se realmente as questões vieram muito diferentes ou se as questões estão adequadas conforme a gente propõe, conforme a gente tem demonstrado. Claro, a gente sabe que o exame 32 trouxe algumas diferenças e a gente vai ver se isso ocorreu em direitos humanos ou não. Bora estudar? Bora lá! Pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês então direitos humanos, correção do exame 32. Essa é a nossa análise na aula de hoje. E aí vamos às seguintes discussões. Temos duas questões para resolver. Primeiro, eu sempre lembro vocês que as grandes temas, né, as grandes bases, o maior número de perguntas em direitos humanos vem nesses quatro temas aqui. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Sistema Internacional de Direitos Humanos, Teoria Geral dos Direitos Humanos e Proteção dos Direitos Humanos na Constituição Federal. Gente, se a gente for olhar as perguntas de direitos humanos no exame 32 não fugiram desses quatro temas. Olha que interessante. Elas foram exatamente nessa linha. Uma pergunta trouxe Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a outra pergunta trouxe lá o ponto 4, Proteção de Direitos Humanos na Constituição. E a gente vai ver exatamente essa discussão. Claro que elas trouxeram com alguns complicadores, que foi a realidade dessa prova. Essa prova não trouxe as discussões muito diretas, ela complicou situações que não precisavam ser complicadas. Trouxe enunciados ruins de serem interpretados pelos alunos e complicou algumas situações. A prova de direitos humanos não fugiu muito disso. Trouxe complicadores, apesar de ter cobrado conteúdo que já é cobrado com frequência no exame de ordem. Então, professor, qual é a solução? Bom, a solução é a gente fazer um estudo mais amplo, um estudo maior sobre o tema. Vamos lá. Primeira questão, a questão é a seguinte: como advogado ou advogada atuante na área de direitos humanos, você foi convidado para participar de um evento na OAB sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em meio ao debate, foi alegado que a Convenção Americana dos Direitos Humanos não vincula juridicamente os Estados que a ratificaram, mas apenas cria um compromisso moral. Em relação a tal alegação, é fundamental invocar o conhecido e importante caso Velázquez Rodrigues. Essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos é especialmente relevante porque, olha o complicador aqui que o examinador trouxe para vocês. Ele trouxe um caso específico decidido pela Corte, um dos primeiros casos, se eu não estou enganado, na década de 80, e perguntou para vocês como se vocês dominassem todos os casos da Corte Interamericana, perguntando assim, ó, essa decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos é especialmente relevante por quê? E aí você sabe o porquê que ela é especialmente relevante? Bom, pessoal, na verdade, a gente vai ver que nem precisava conhecer o caso Velázquez Rodrigues, mas ajudaria muito na resolução da questão. Vamos dar uma olhada. Letra A. Foi a primeira condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e obrigou o Estado brasileiro a reconhecer suas omissões, a indenizar os familiares da vítima e promover os ajustes no sistema de saúde pública brasileiro. Bom, gente, o caso Velázquez Rodrigues não é um caso envolvendo o Brasil, é um caso envolvendo Honduras, ou seja, o Brasil não é o país não foi contra o Brasil que se ajuizou essa ação. Então a letra A está errada exatamente por isso, não é uma condenação contra o Brasil o caso Velázquez Rodrigues. Letra B. Afirmou que os Estados-partes devem prevenir, investigar e punir toda violação dos direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar, ademais, o reestabelecimento, se possível, do direito violado e, se for o caso,
a reparação dos danos produzidos pela violação de direitos humanos. Gente, essa assertiva, essa alternativa, ela comunica com a primeira etapa da questão. Lá quando fala em meio a um debate, foi alegado que a Convenção Americana dos Direitos Humanos não vincula juridicamente os Estados, certo? Então ela comunica com essas discussões, mas precisaria, para responder adequadamente essa questão, e para dizer que a D estava certa, precisaria conhecer o teor da decisão do caso Velázquez Rodrigues, o que não é comum para todos os alunos conhecer o teor desses casos. Eu vou até revelar para vocês que há pouco tempo não, mas eu por muito tempo dei aula de direitos humanos sem conhecer o caso em si. Eu sabia que existia um caso ligado a essa discussão, que foi um dos primeiros casos da corte, mas eu não conhecia o caso especificamente. Faz alguns anos que eu vim a ler todos os casos da Corte Interamericana, a dividir esses casos, estruturar esses casos e aí dominar este. Mas vejam, isso é um complicador, bem chatinho para quem estava fazendo a prova. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente consegue até resolver a questão, porque a letra B me parece. Bom, a letra B, vamos dizer assim, ficamos na dúvida, não sei se o caso fala disso. Vamos olhar as outras. Letra C. Admitiu que o Sistema Interamericano dos Direitos Humanos é formado por um conjunto de órgãos que estão vinculados à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e subordinados à Assembleia Geral dessa mesma organização, de forma que suas decisões apenas adquirem força vinculante quando confirmadas pela Assembleia Geral. Não, né, gente? A Comissão e a Corte são independentes. Elas estão ligadas ao OEA, mas as suas decisões, os seus posicionamentos não precisam ser confirmados pela Assembleia Geral. Não é esta dependência, e isso você sabe. Isso a gente estuda diversas vezes essas discussões, e sempre quando se estuda, nunca se fala dessa dependência. Então, quem tinha um estudo um pouco mais avançado, o estudo que já foi feito aqui no projeto P13, conseguia entender que a letra A estava errada e a letra C estava errada, certo? Principalmente a letra C. A letra C sabe que as decisões da Corte, as decisões da Comissão não dependem de confirmação pela Assembleia Geral. E letra D estabeleceu o procedimento de eficácia das próprias decisões da Corte, que, após serem prolatadas, deverão ser encaminhadas para os tribunais superiores dos Estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos, a fim de que sejam ratificadas por esses tribunais. Somente após essa confirmação é que as decisões se tornarão juridicamente vinculantes. Gente, se isso fosse verdade, toda decisão da Corte Interamericana precisava ser ratificada pelo STF. Não é verdade isso, né? As decisões da Corte Interamericana se aplicam de pronto, se aplicam em todos os países que se submetem à jurisdição dela e principalmente ao país que está sendo julgado, ao país que está sendo condenado pela Corte. Então não é passível, não cabe isso dentro do entendimento. Então quem tinha um conhecimento de Pacto São José da Costa Rica, mas não conhecimento do caso Velázquez Rodrigues, conseguia eliminar a C e conseguia eliminar a D. Mas agora, a letra A tinha que saber que o caso Velázquez Rodrigues não dizia respeito ao Brasil. E isso poderia ser algo que a pessoa não soubesse. Então tinha essa dificuldade aqui. Acho uma maldade do examinador ter feito uma pergunta tão específica assim, frente ao conteúdo tão vasto e tão importante de direitos humanos que poderia ser cobrado. Vamos lá, vamos seguir os estudos. Então C e D estão erradas, letra A está errada. A gente já sabe qual é o gabarito, já falei para vocês, certo? Mas vamos à explicação, vamos ao estudo, vamos avançar nessa nossa discussão. Vejam vocês o seguinte, o fundamento da resposta está aqui. O gabarito, como eu disse para vocês, é a letra B. E quanto ao caso Velázquez Rodrigues, é o caso Velázquez Rodrigues versus Honduras. Então não é contra o Brasil, por isso que a letra A está errada. Neste caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos assentou que o governo de Honduras violou os direitos de Velázquez Rodrigues à liberdade pessoal, à integridade pessoal e à vida, condenando o Estado a pagar uma indenização compensatória aos familiares da vítima. Também se afirmou que os Estados devem buscar prevenir,
investigar e punir as violações de direitos humanos constantes no pacto. Além disso, se analisou a questão do ônus da prova e se estabeleceu a regra que o ônus da prova compete para a parte demandante. Quem demanda no Pacto São José da Costa Rica, lá na Corte Interamericana? A comissão, muitas vezes apoiada com os familiares da vítima, né? Com a vítima ou seus familiares. Mas quem demanda mesmo é a comissão, a partir do interesse, né, da provocação, da denúncia que foi feita junto à comissão, ou por uma organização não governamental denunciante, ou por uma pessoa, ou por grupo de pessoas que denunciam. Isso está previsto no artigo 44 do Pacto São José da Costa Rica. Contudo, é possível a famosa carga dinâmica da prova, ou seja, a possibilidade de se transferir o ônus probatório para o Estado, que estaria em melhores condições de exercer esse ônus probatório, tendo em vista que ele, vamos dizer, é o dono das provas que se quer produzir. São todas provas ligadas a entes ligados ao Estado. Bom, então, essa seria a ideia do caso Velásquez Rodrigues para vocês. Fora isso, aqui eu coloquei para vocês a fundamentação do porquê que a A está errada. O Brasil não é parte no caso Velásquez Rodrigues. É um caso da década de 80, envolveu o estudante Velásquez Rodrigues, que foi detido de uma forma violenta e sem ordem judicial por investigações das Forças Armadas de Honduras. E lá foi submetido a interrogatório mediante tortura, com acusação de supostos crimes políticos. Contudo, a detenção de Velásquez foi negada pelas autoridades hondurenhas e o caso ficou como de uma pessoa desaparecida, algo que ocorreu muito nas ditaduras militares na América Latina e em Honduras não foi diferente. Então, por isso que a letra A está errada. Letra C. A Corte Interamericana e a Comissão Interamericana são órgãos autônomos dentro da estrutura do Sistema Americano de Direitos Humanos e não precisam passar as suas decisões para a posterior homologação da Assembleia Geral da OEA. Já havia falado isso, aqui está a fundamentação e a explicação para auxiliar vocês. E falta a letra D. As decisões da Corte Interamericana não precisam ser homologadas e muito menos ratificadas por tribunais nacionais. Quanto às decisões da Corte Interamericana, o Pacto São José traz as seguintes previsões. Artigo 68 e 69 do Pacto São José da Costa Rica traz as seguintes regras. 68. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo o caso em que forem partes. Ou seja, não tem nada essa de ter que homologar no tribunal interno, certo? Não tem nada disso. Veio a decisão da Corte, tem que cumprir. O país condenado tem que cumprir. A parte da sentença que determinar a indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução da sentença contra o Estado. O que é isso? Por exemplo, o Brasil foi condenado a indenizar uma pessoa. Se o Brasil não paga de forma espontânea, esta pessoa ou seus familiares, o representante dessas pessoas, pode ajuizar uma ação de execução contra a União na Justiça Federal, que é a forma como se cobra a fazenda pública aqui no Brasil. Por que União, professor? Ora, porque é a União que está representando, a União é que representa a República Federativa do Brasil, que foi quem foi julgada pela Corte. Lembra disso lá no artigo 21? Certo? A União representa a República Federativa do Brasil. Então, é uma ação contra a União, por isso que é uma ação de execução, porque a decisão da Corte tem força de título executivo e judicial, e aí eu executo lá na Justiça Federal, ou seja, na União, né, a Justiça que é responsável pela União, eu vou fazer a execução desse valor. E artigo 69 diz que a sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e transmitida aos Estados-partes na Convenção. Ou seja, esse é o efeito. Um outro elemento quanto à sentença é que ela é definitiva, ela é inapelável. Eu não coloquei aqui, mas você pode colocar. A sentença da Corte Interamericana é definitiva e inapelável. Você pode colocar como mais um item importante nessa ideia de estudar os efeitos da sentença, a força dessa sentença. Ok? Bom, gente, com isso a gente teve a justificativa da A, por que a A não é a resposta adequada, por que a C não é e por que a D não é. Portanto, eu volto aqui com vocês, deixa eu pegar aqui, eu volto aqui com vocês para a questão mostrando aqui a resposta certa. A resposta certa é a letra
B de Brasil. Por que, professor, a letra B de Brasil? Ora, porque a letra B de Brasil traz os seguintes elementos. Afirmou, o caso Velázquez Rodrigues afirmou que os Estados partes devem prevenir, investigar e punir toda a violação dos direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar, ademais, o reestabelecimento, se possível, do direito violado, e, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação de direitos humanos. Então, essa é a nossa resposta, essa foi a resposta que a banca cobrou no exame 32 desta questão, certo? Letra B de Brasil, letra B de Brasil foi o nosso gabarito. Beleza? Ótimo, pessoal. Com a fundamentação, quero dizer para você que está chegando agora no projeto P13, que todo esse material que eu uso para vocês explicando aqui a questão, esse material está disponível para você na descrição do vídeo. Olha a descrição do vídeo aqui no YouTube e você pega o material, certo? Para ter ele, para ter acesso e participar. Beleza? Bora lá, gente. Olha só, deixa eu colocar aqui a próxima questão. Questão número 2. Maria, sua cliente, é mulher transexual e professora servidora pública lotada no colégio de aplicação de uma universidade federal. Na ocasião do concurso que prestou, Maria ainda era reconhecida como homem em sua identidade de gênero. Contudo, após a cirurgia de transgenitalização, pretende ser reconhecida como mulher. Ela procurou você porque tentou adotar o nome social Maria na administração pública, mas foi informada que, por trabalhar com adolescentes no ensino médio, isso não seria possível. Assim, com base na norma que regulamenta o assunto, cabe a você esclarecer a administração da universidade que... Bom, gente, essa é uma questão que também é uma questão que a gente vai criticar. Por quê? Porque ela cobrou uma situação específica, um decreto da Administração Pública Federal, um decreto do governo federal, regulamentando situações ligadas à questão da orientação sexual ou da identidade de gênero. E vejam vocês que até é possível se resolver ela sem conhecer o decreto propriamente dito. Mas a resposta é uma referência a um decreto, porque vejam que até a própria pergunta traz isso. Vejam aqui, ó. Assim, com base na norma que regulamenta o assunto, cabe a você esclarecer a administração da universidade. Então você precisava ter como resposta uma norma que regulamentasse esse assunto, não decisões judiciais, mas uma norma que regulamentasse esse assunto. Eu vou mostrar para vocês exatamente qual é a discussão. E esse é um ponto bastante importante aqui que eu preciso trazer para vocês. É necessário que a gente tenha um entendimento de que aqui houve uma dificuldade, houve um problema aqui. O examinador colocou uma discussão que é muito difícil da gente ter que aprender dentro do tempo que se tem para estudar direitos humanos, que era buscar um decreto da administração federal. Mas era possível a gente ter uma boa ideia e quase resolver, ou então resolver, sem mesmo conhecer o decreto. Vejam vocês, vamos aqui para a letra A. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual de acordo com seu requerimento. Bom, pessoal, a gente já teve decisão do Supremo dizendo que não precisa fazer cirurgia, que pode trocar o nome no registro civil sem precisar fazer cirurgia e sem precisar demonstrar qualquer questão psicológica, né? Mas pode trocar o nome na questão por se identificar de outro gênero, certo? O Supremo já tem essa decisão, vou mostrar para vocês. Aliás, vamos trabalhar todas as decisões que já ocorreram sobre a temática LGBT, certo? Para que a gente esteja preparado para qualquer outra discussão que venha na prova, ok? No tocante a decisões no Brasil. Então, a letra A, ela não tem nada errado. A gente poderia trabalhar neste sentido. A gente poderia trabalhar, estou trabalhando com vocês como se eu não soubesse que há um decreto na administração pública federal que resolve essa questão.
Bom, a letra A está coadunando, está compatível com os entendimentos que se tem até hoje a respeito da questão de orientação sexual ou de questão de identidade de gênero. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, está tudo certo, determina que os estados assegurem a utilização do nome social de travestis e transexuais, tanto no âmbito da vida privada quanto na vida pública. Bom, esta parte aqui, deixa eu pegar aqui com vocês. Letra B. Letra B está errada. Por que ela está errada? Ela diz assim, que a Convenção Americana, o Pacto São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário, determina, essa parte está errada, determina que os estados assegurem a utilização do nome social de travestis, transexuais. Não, isso o Pacto São José da Costa Rica não traz, não determina isso, ele não traz essa informação, então a letra B está errada por causa disso. Letra C. Após a decisão do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça já regulamentou que as pessoas transexuais e travestis podem adotar o nome social nos contratos de trabalho, contratos civis e na relação com a administração pública. Gente, espera aí, quem é o Conselho Nacional de Justiça para regulamentar o que vai ou o que não vai em contrato de trabalho? O que vai ou o que não vai em contrato civil? Ora, o Conselho Nacional de Justiça não é um órgão com jurisdição. É um órgão do judiciário, mas não é um órgão de jurisdição. Ele faz o controle dos demais órgãos do judiciário nas questões administrativas, nas suas prerrogativas, mas não determina que tenha que se alterar contratos de trabalho, contrato civil, relações com a administração pública. Não é competência do CNJ. O CNJ não tem esse poder, não tem essa atribuição. Então a gente podia identificar que a C estava errada por este motivo. Beleza? Letra D. Vamos aqui. Embora seja ato discricionário da administração pública acolher ou não o requerimento de travestis e transexuais para a utilização de nome social, o requerimento deve ser acolhido, pois os alunos de Maria já a reconhecem como mulher desde a transgenitalização. Bom, gente, a letra D poderia gerar uma dúvida, certo? Mas o fato é que não é ato discricionário da administração pública, certo? Até porque seria um ato contrário aos direitos fundamentais, contrário à liberdade, se a administração pública não permitisse isso. Mas a gente sabe que existe um decreto regulamentando essa situação. E por isso que não é ato discricionário não é um ato discricionário, certo? Da administração pública federal. Então a letra D está errada. Deixa eu mostrar aqui para você qual é o fundamento. O fundamento da questão é o gabarito da letra A, a gente já sabe isso, porque a gente viu que a B está errada, a C está errada, a D está errada, mas o fundamento é o decreto 8.727 de 2016 da Administração Pública Federal. E diz, este decreto dispõe sobre o uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Para o sim desse decreto, considera-se o que é nome social, o que é identidade de gênero, inciso 1 e inciso 2. E o artigo 2º responde diretamente à nossa pergunta. Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual de acordo com seu requerimento e com o disposto neste decreto. Vejam que a discussão aqui na letra A diz assim, os órgãos e entidades da administração pública federal direta e autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti e transexual de acordo com seu requerimento. Ou seja, copia e cola da lei. Tá, professor, mas tinha que conhecer a lei. Gente, muito difícil conhecer essa lei. Tinha que conhecer direitos humanos, tinha que conhecer o debate sobre a questão LGBT. E aí você conseguiria eliminar as alternativas B, C e D e assim marcar a letra A.
Mas conhecer este decreto, agora a gente sabe dele. Mas na hora da prova, lá no exame 32, seria muito difícil conhecê-lo, certo? Então, a gente poderia resolver a questão exatamente pelo conhecimento geral, pelo conhecimento de outras discussões envolvendo a questão LGBT. Mas, resposta fundamentada no gabarito letra A, por força do artigo 2º da Lei 8.727 de 2016. Beleza? Falando da questão LGBT, QI+, né, se a gente completar aqui, mas só porque é mais rápido falar LGBT, não vem nenhuma questão aqui de ofensa ou nada, só porque é mais rápido mesmo, para facilitar. O registro civil, né, teve uma decisão na ADI 4275, ADI julgada pelo Supremo, ADI número 4275, que estabeleceu o seguinte, ó. O STF admitiu a possibilidade da alteração do nome e gênero no assento do registro civil, mesmo sem a realização de cirurgia de redesignação, certo? Mesmo sem a necessidade de cirurgia, aqui ó, mesmo sem a realização de cirurgia de redesignação de sexo e sem a necessidade de autorização judicial. Então não precisava da cirurgia e não precisa de autorização judicial. O STF realizou uma interpretação conforme a Constituição e o Pacto São José da Costa Rica ajudou também. E o que eles interpretaram? Interpretaram o artigo 58 da Lei de Registro Público, a Lei 6.015 de 73, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição do prenome e sexo diretamente no registro civil. Então, essa decisão do Supremo, que teve com base direito constitucional e teve com base o Pacto São José da Costa Rica, possibilitou a alteração do nome no registro civil e a alteração do gênero, né, do sexo lá no registro civil, exatamente por vontade da pessoa, sem necessitar a cirurgia que é mutiladora, né, da transgenitalização, ou a necessidade de só fazer por decisão judicial. Não é obrigado, como diz o ADI 4275. Trouxe aqui para vocês outras decisões que são importantes para a gente conhecer e que poderão ser cobradas na prova, porque essas decisões são muito atuais e necessárias para a gente conhecer todas as discussões LGBT que estão dentro da discussão constitucional, que estão dentro da discussão de direitos fundamentais. A DPF 527, presas transexuais femininas e travestis com identidade de gênero feminina, essa é uma decisão super atual, certo? De março de 2021, que é uma decisão ainda em sede de cautelar, ela não é uma decisão definitiva, mas o ministro Barroso, em sede de medida cautelar, ele determinou, primeiro ele tinha determinado que as presas transexuais femininas deveriam ser transferidas para estabelecimento prisional feminino. E aí, tomando pé de diversas informações a respeito dos estabelecimentos prisionais, o ministro Barroso alterou a sua decisão, colocando também a questão envolvendo presas travestis, que têm a identidade de gênero feminino, certo? Ou seja, presas travestis. E aí, então, a decisão ficou nesse sentido. Em decisão do ministro Barroso, numa medida cautelar, o STF determinou em março de 2021 que, assim com base em diálogo institucional estabelecido com o Poder Executivo, houve um ajuste nos termos da cautelar que já tinha sido deferida em 2019, para outorgar às transexuais e travestis com identidade de gênero feminina o direito de opção para cumprir pena ou em estabelecimento prisional feminino ou em estabelecimento prisional masculino, porém em área reservada que garanta a segurança. Hoje existe já muitos estabelecimentos prisionais masculinos que recebem presas transexuais femininas e travestis com identidade de gênero feminino. A ideia é que presas transexuais femininas e travestis com identidade de gênero feminina sejam colocados
ou em presídios femininos, ou então em áreas reservadas de presídios masculinos, somente para eles, certo? Essa é a ideia, essa é a construção e essa é a determinação desculpa, gente, do Supremo Tribunal na DPF 527. Vamos aqui a uma outra decisão do Supremo que pode vir na nossa prova. Então, nós estamos vendo várias decisões que tratam desse tema. E eu estou mostrando para vocês como é que se faz o estudo. Ou seja, a gente estudou o tema LGBT e agora está ampliando esse tema porque é um tema que pode ser cobrado decisões judiciais, questões mais específicas, como a gente viu que foi cobrado na prova. As ADIs 5537, 5580 e 6038, bem como as ADPFs 461, 465 e 600, falam sobre o ensino sobre diversidade de gênero em ensino médio. No estado de Alagoas, houve uma lei, certo? Falando sobre escola livre, né? E 3 outras normas municipais que estavam proibindo o ensino sobre questões de gênero e sexualidade nas escolas públicas, ou seja, nas escolas do Alagoas e nas escolas desses 3 municípios. O Supremo reuniu então todos esses processos, reuniu todas essas discussões, reuniu todos esses processos, todas essas discussões e determinou a seguinte decisão. No entendimento da Corte, a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema educacional brasileiro. Por isso, as normas afrontam o direito à educação com um alcance pleno e emancipatório e comprometem o acesso de crianças, adolescentes e jovens a conteúdos relevantes, pertinentes à sua vida íntima e social. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Supremo não está permitindo leis que venham limitar a liberdade de educar, a liberdade das instituições de ensino de trabalhar as questões de sexualidade, as questões de identidade de gênero com os jovens. Porque é nesse momento em que a sexualidade vai se desenvolver, principalmente com os adolescentes. E a informação é necessária. A informação é necessária. As relações ocorrem, certo? Isso é coisa da juventude e é necessária a informação. Então, se a escola puder trazer informações, é importante isso. E quanto mais informações tivermos, as mais adequadas, é melhor ainda. Senão os jovens vão se informar só pela internet, só pelo YouTube, só por outros lugares, onde não há a curadoria do conteúdo, o controle do conteúdo. Então, entendo interessante esse posicionamento, mas o que mais importa não é o meu entendimento. O que mais importa aqui é vocês entenderem que essas leis de proibir o ensino de questões de sexualidade e gênero em escolas têm sido consideradas inconstitucionais pelo Supremo. É isso que importa para a prova, é isso que importa para você conhecer exatamente, de que essas leis que proíbem o ensino de questões de gênero e sexualidade nas escolas têm sido consideradas inconstitucionais pelo Supremo. E essas que consideravam que proibiam esse ensino na rede pública foram consideradas inconstitucionais essas leis. Temos mais 2 decisões importantes quanto à questão LGBT. Quarta decisão. Essa decisão é a decisão ADO 26 e o mandado de injunção coletivo 4733 reconheceu a mora legislativa do Congresso Nacional quanto ao artigo 5º, inciso 41, para incriminar os atos atentatórios a direitos fundamentais integrantes da comunidade LGBTQIA+. E, tendo em vista esse elemento, a gente teve, então, o estabelecimento de que existe uma ausência, não temos os crimes de homofobia e transfobia, e por esse motivo, até o Legislativo, ou seja, até o Congresso Nacional legislar sobre esses temas, se utilizará a lei do racismo, utilizando-se essa ideia de racismo social para punir os crimes de homofobia e transfobia realizados. Professor, então agora não precisa fazer a lei sobre homofobia, sobre transfobia? Precisa.
O Congresso precisa, existe uma mora legislativa, existe uma omissão. Mas até o Congresso fazer, se aplica a lei do racismo, a lei 7.716. E quando o Congresso fizer a lei? Bom, aí deixa-se de aplicar a lei do racismo e se aplica a lei feita pelo Congresso. Seja ela boa, seja ela ruim, será uma lei, certo? Aí a gente não pode entrar no mérito, beleza? E a última discussão que eu queria falar com vocês quanto a essa questão LGBTQIA+, é uma resolução do CNJ, realmente existe uma resolução do CNJ, que é a possibilidade da utilização do nome social de transgêneros ou transexuais no Poder Judiciário. O CNJ pode permitir no Poder Judiciário, não fora disso. Então, por isso que aquela alternativa da questão estava errada, porque o CNJ não tem força para determinar em contratos de trabalho, em contratos civis, mas no Poder Judiciário tem. E aí a gente tem a resolução do CNJ, número 270, que diz o seguinte, ó, a resolução do CNJ dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais, usuárias dos serviços do Judiciário, membros, servidores, estagiários, trabalhadores terceirizados dos tribunais brasileiros. Então, permite essa resolução que, inclusive, por exemplo, eu como advogado, entre com uma ação tendo uma cliente transgênero, entrando com a ação com o nome social dela. E diga, inclusive, que eu quero que ela seja tratada pelo nome social, parará, 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 parará. Identifico lá, coloco as questões que estão no RG, por exemplo, ainda o nome masculino, coloco essa construção, mas coloco o nome social lá e solicito o tratamento pelo nome social. Essa resolução permite isso, essa resolução permite que servidores do judiciário possam utilizar o nome social, membros do judiciário que são transgêneros, que são transexuais, possam utilizar o nome social, estagiários e terceirizados. Então, essa decisão faz esta evolução. Isso o CNJ já decidiu. Então, esse é um ponto importante aqui para a gente dialogar, importante para a gente estruturar aqui os nossos estudos. Beleza? Ok. Pessoal, eu coloquei aqui ainda, deixa eu ver aqui, importante ponto aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui que eu não estou achando onde é que está minha caneta. Achei. Olha só. Coloquei aqui para vocês a fundamentação do porquê que está errada a letra B, C e D. Olha só. Letra B está errada. O Pacto São José da Costa Rica não traz nenhuma norma direta e expressa quanto à utilização do nome social de travestis e transexuais. Já tinha falado isso para vocês e trouxe aqui a fundamentação do porquê a letra B está errada. Letra C. O CNJ não tem poder e nem competência para regular o cumprimento de decisões do STF no âmbito da iniciativa privada, nos contratos de trabalho, contratos civis, bem como na relação com a administração pública. Já tinha falado isso para vocês, só estou trazendo a explicação para quem... Ah, professor, não anotei aquilo. Bom, está aqui no material, cara. O material vem completinho. Lembrando, o material está na descrição do vídeo, não esquece isso. Todos os vídeos do P13 trazem materiais e eles ficam na descrição do vídeo. Tem um link lá na descrição do vídeo que você vai ter acesso ao PDF do material. E D, errada, não é um ato discricionário. A D está errada porque não é um ato discricionário da administração pública acolher com a solicitação da utilização do nome social, tendo em vista a ação direta de inconstitucionalidade 4275 e também o decreto 8727 de 2016, no artigo 2º, que é claramente, diz que requereu, tem que fazer. A administração pública não tem discricionalidade aqui. Certo? Muito bem, pessoal. Deste modo, a gente tem aqui, então, o gabarito da nossa questão, que é a letra A de Argentina. Vou marcar aqui, ó, os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual, de acordo com seu requerimento. E onde está a fundamentação? Decreto 8.727 de 2016, lá no artigo 2º. Professor, sem conhecer o decreto, eu conseguiria responder a questão? Eu entendo que sim. Com os conhecimentos que a gente tem, com as construções que a gente tem, poderia responder. Mas agora você já conhece, você conhece todas as decisões do Supremo quanto à questão LGBTQIA+,
e você sabe ainda o posicionamento do CNJ que influencia no judiciário quanto à questão LGBTQIA+. Portanto, qualquer discussão vinda para a questão LGBTQIA+, a gente está preparado agora. A gente não vai ser pego de surpresa, porque aqui a gente vai explorar todos os conteúdos à exaustão, exatamente entendendo o que é estudar por questão. Não é só fazer a questão, marcar o X na letra A e não saber por que a B está errada, por que a C está errada, por que a D. Aqui a gente vai explorar tudo, porque aqui é o projeto P13, pessoal. Aqui nós vamos buscar gabaritar as questões de direitos humanos, as questões de direito constitucional, as questões de direito ambiental, as questões de direito internacional. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês, tudo de bom, muita saúde para todos e até o próximo encontro, até a próxima aula com as discussões do nosso projeto P13. Tchau, tchau para vocês, até a próxima, valeu!